Deuteronômio, capítulo 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã, e do outro as cidades de Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: Quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos falou assim: Vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: Quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que Ele os abençoe, como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefes de vocês. Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: Julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês: Agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês,
como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí, todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram, trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Oh, que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor, nosso Deus, vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês ouviram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia adiante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento: vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante, Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois, Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles e seus filhos entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra, e eles serão donos dela. Agora, continuem caminhando pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor. Mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa.
os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram, e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então, vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio, capítulo 2. Moisés disse ao povo: Então, continuamos a viagem pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Zoreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali. Acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Sered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a Terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumis. Havia muitos deles, e eram altos e fortes como os anaquins. Deus destruiu os Zanzumis
e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os horeus, e os edomitas ocuparam a terra deles, e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E hoje em diante, eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições. Pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente para a estrada, sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom. Ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória, e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Nós ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale, até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 36. No deserto. Durante quase 40 anos, os filhos de Israel perderam-se de vista na obscuridade do deserto. E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até que passamos do ribeiro de Zered, diz Moisés, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Deuteronômio capítulo 2, versos 14 e 15. Durante esses anos, lembrava-se constantemente ao povo que se achavam sob a reprovação divina. Na rebelião em Cádiz, tinham rejeitado a Deus, e Deus
Durante aquele tempo, os rejeitara. Visto que se haviam mostrado infiéis para com seu concerto, não deveriam receber o sinal desse concerto, o rito da circuncisão. Seu desejo de voltar à terra da escravidão mostrara serem eles indignos da liberdade, e a ordenação da Páscoa, instituída para comemorar o livramento do cativeiro, não deveria ser observada. Contudo, a continuação do serviço no tabernáculo atestava que Deus não abandonara completamente seu povo, e sua providência supria-lhes ainda as necessidades. O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, disse Moisés, referindo à história de suas peregrinações. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa alguma te faltou. Deuteronômio capítulo 2, verso 7. E o hino dos levitas, registrado por Neemias, descreve vividamente o cuidado de Deus por Israel, mesmo durante aqueles anos de rejeição e banimento. Tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto. Seus vestidos se não envelheceram, e os seus pés se não incharam. Neemias capítulo 9, versos 19 a 21. A peregrinação no deserto não foi simplesmente ordenada como um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia à geração que crescia como disciplina preparatória à sua entrada na terra prometida. Moisés declarou-lhes: Como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, para te humilhar, a te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E se te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, versos 5, 2 e 3. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu de todos os dias da antiguidade. Deuteronômio capítulo 32, verso 10, e Isaías capítulo 63, verso 9. Todavia, os únicos relatos de sua vida no deserto são exemplos de rebelião contra o Senhor. Da revolta de Coré resultou a destruição de 14.000 pessoas de Israel. E houve casos isolados que mostram o mesmo espírito de desdém pela autoridade divina. Uma ocasião, o filho de uma mulher israelita e um egípcio, sendo este da mistura de gente que com Israel subira do Egito, deixou a parte que lhe era própria no acampamento e, entrando na dos israelitas, pretendeu ter direito de armar sua tenda ali. Isto a lei divina lhe vedava fazer, sendo os descendentes de um egípcio excluídos da congregação até a 3ª geração. Uma contenda surgiu entre ele e um israelita, e a questão, sendo referida aos juízes, foi decidida contra o transgressor. Enraivecido com esta decisão, amaldiçoou o juiz e, no ardor de sua paixão, blasfemou do nome de Deus. Foi imediatamente levado perante Moisés. Havia sido dada esta ordem: quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas disposição alguma fora tomada para atender a este caso. Tão terrível era o crime que foi sentida a necessidade de direção especial de Deus. O homem foi posto em guarda até que se pudesse saber a vontade do Senhor. Deus mesmo pronunciou a sentença. Por determinação divina, o homem blasfemo foi conduzido para fora do acampamento e apedrejado. Aqueles que tinham sido testemunhas do pecado
colocaram as mãos sobre sua cabeça, testificando desta maneira solenemente da verdade da acusação contra ele. Então atiraram as primeiras pedras, e o povo que estava ao lado uniu-se a seguir na execução da sentença. Isto foi seguido do anúncio de uma lei para enfrentar as faltas idênticas. E aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim como o estrangeiro, como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico capítulo 24, versos 15 e 16. Há os que porão em dúvida o amor de Deus e sua justiça, infligindo tão severo castigo por palavras faladas no ardor da paixão. Mas tanto o amor como a justiça exigem que se mostre serem as palavras inspiradas pela maldade contra Deus um grande pecado. A paga que recaiu sobre o primeiro transgressor seria um aviso para os outros de que o nome de Deus deve ser tido em reverência. Mas caso se houvesse permitido que o pecado deste homem passasse sem punição, outros se teriam desmoralizado, e como resultado, muitas vidas finalmente deveriam ser sacrificadas. A mistura de gente que com os israelitas subiram do Egito era uma fonte contínua de tentação e dificuldade. Professavam ter renunciado à idolatria e adorar o verdadeiro Deus, mas sua primitiva educação e ensino lhes haviam modelado os hábitos de caráter, e estavam mais ou menos corrompidos pela idolatria e irreverência para com Deus. Eram os que mais frequentemente suscitavam contendas e os primeiros a queixar-se, e contaminavam o acampamento com suas práticas idolátricas e murmurações contra Deus. Logo depois de voltar ao deserto, ocorreu um caso de violação do sábado, sob circunstâncias que o tornavam de uma culpabilidade peculiar. O anúncio do Senhor de que deserdaria Israel despertara um espírito de rebelião. Alguém do povo, irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do quarto mandamento, indo apanhar lenha no sábado. Durante a permanência no deserto, fora estritamente proibido acender fogo no 7º dia. A proibição não se estendia à terra de Canaã, onde muitas vezes a inclemência do clima tornaria necessário o fogo. Mas no deserto o fogo não era necessário para aquecer. O ato desse homem foi uma violação voluntária e deliberada do quarto mandamento. Pecado este não cometido por inadvertência ou ignorância, mas por presunção. Ele foi apanhado no ato e trazido a Moisés. Já havia sido declarado que a violação do sábado seria punida com a morte, mas ainda não fora revelado como a pena deveria ser infligida. O caso foi levado por Moisés perante o Senhor, que deu esta instrução: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Números, capítulo 15, verso 35. Os pecados de blasfêmia e voluntária violação do sábado recebiam o mesmo castigo, sendo igualmente uma expressão de desprezo pela autoridade de Deus. Em nossos tempos, muitos há que rejeitam o sábado da criação como uma instituição judaica e insistem em que, se o mesmo deve ser guardado, a pena de morte deverá ser infligida pela sua violação. Vemos, porém, que a blasfêmia recebia o mesmo castigo que a violação do sábado. Concluiremos, pois, que o terceiro mandamento também deve ser posto de lado como aplicável só aos judeus? No entanto, o argumento tirado da pena de morte aplica-se ao terceiro, ao quinto e, na verdade, a quase todos os 10 preceitos. Posto que Deus não castigue hoje a transgressão de sua lei, com castigos temporais, sua palavra declara, todavia, que o salário do pecado é a morte, e na execução final do juízo, achar-se-á que a morte é o quinhão daqueles que violam seus sagrados preceitos. Durante todos os 40 anos no deserto, recordava-se semanalmente ao povo a sagrada obrigação do sábado,
pelo milagre do maná. Contudo, mesmo isto não os levava à obediência. Se bem que não se atrevessem a uma transgressão tão franca e ousada como a que recebera a assinalada punição, havia, entretanto, grande frouxidão na observância do 4º mandamento. Deus declara pelo seu profeta: profanaram grandemente os meus sábados. Ezequiel capítulo 20, versos 13 a 24. E isto se conta entre as razões para a exclusão da primeira geração da terra prometida. Não obstante, seus filhos não aprenderam a lição. Tal foi sua negligência do sábado durante os 40 anos de vagueação que, embora Deus os não impedisse de entrar em Canaã, declarou que deveriam ser espalhados entre os gentios depois de seu estabelecimento na terra prometida. De Cádiz, os filhos de Israel voltaram ao deserto, e terminado o período de sua permanência no deserto, os filhos de Israel, a congregação toda, vieram ao deserto de Zim, no 1º mês. Ficou o povo em Cádiz. Números capítulo 20, verso 1. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Daquela cena de júbilo nas praias do Mar Vermelho, quando, com cântico e danças para celebrar a vitória de Jeová, saiu Israel até a sepultura no deserto, a qual pôs termo ao peregrinar de toda a sua vida, tal foi a sorte de milhões que com grandes esperanças haviam saído do Egito. O pecado lhes arrebatara dos lábios a taça de bênçãos. Aprenderia a lição a geração seguinte? Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Salmo capítulo 78, versos 32 a 35. Não voltavam, todavia, a Deus com propósito sincero. Se bem que, quando aflitos por seus inimigos, buscavam auxílio daquele que unicamente poderia livrar, no entanto, o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmo capítulo 78, versos 37 a 39.